A história começa nas profundezas de uma masmorra extremamente perigosa, onde 3 aventureiros poderosos acabaram de sair de uma batalha intensa. Trabalhando juntos, eles conseguiram derrotar centenas de demônios e até forçaram o Rei Demônio a recuar. Um dos guerreiros, chamado Goran, está extremamente orgulhoso do que conseguiram realizar. Mesmo sem terem conseguido matar o Rei Demônio, ele acredita que causaram danos suficientes para deixá-lo gravemente ferido. O herói loiro, chamado Eric, concorda com ele. Segundo Eric, os ferimentos que causaram devem ser suficientes para impedir que o Rei Demônio volte a atacar por um bom tempo. Já o terceiro membro do grupo, um mago chamado Lucky, parece muito menos interessado em comemorar a vitória. Em vez disso, ele continua encarando um dos braços decepados do Rei Demônio, que foi arrancado durante a batalha. Goran e Eric dizem para Lucky parar de se preocupar com aquele braço e simplesmente aproveitar o fato de que todos sobreviveram. Os dois ainda brincam com ele, dizendo que ficar obcecado por coisas estranhas como aquela provavelmente é o motivo de ele ainda não ter conseguido uma namorada. Mudando de assunto, Eric comenta que eles deveriam voltar para casa o quanto antes, porque a batalha fez com que ele perdesse o nascimento do próprio filho. Ao ouvir isso, Lucky responde que momentos como esse são exatamente a razão pela qual escolheu permanecer solteiro. Antes que a conversa possa continuar, um enorme grupo de demônios aparece de repente e cerca os 3 aventureiros por todos os lados. Lucky analisa rapidamente a situação e percebe na mesma hora que, depois de tudo o que já enfrentaram, não existe nenhuma chance de vencer outra batalha direta naquele estado de completo esgotamento. Sem perder um segundo, ele cria 3 círculos mágicos ao mesmo tempo. Em seguida, manda Goran e Eric deixarem tudo com ele e fugirem enquanto ainda podem. Os dois imediatamente gritam de volta, dizendo para ele parar de falar absurdos, porque jamais o abandonariam. Lucky não discute. Em silêncio, conjura uma barreira de terra. Uma muralha gigantesca se ergue entre eles, prendendo Eric e Goran do lado de fora do campo de batalha e deixando Lucky sozinho diante do exército de demônios. Eric e Goran batem desesperadamente na barreira enquanto imploram para Lucky parar com aquela loucura. No entanto, ele se recusa a ouvi-los. Calmamente, lembra aos dois que ambos têm famílias esperando por eles em casa. É exatamente por isso que precisam sobreviver, mesmo que isso signifique deixá-lo para trás. Quando os demônios avançam contra ele, Lucky libera uma poderosa magia de energia que atravessa a primeira onda e derruba todos os inimigos instantaneamente. Observando os corpos espalhados pelo chão, ele percebe uma verdade nada animadora. Já está forçando o próprio corpo muito além do limite e os demônios não demonstram o menor sinal de que pretendem parar de atacar. A situação piora drasticamente quando uma general dos demônios surge de repente, agarra Lucky pelo pescoço e começa a drenar diretamente sua força vital. Depois de jogá-lo para longe e caminhar lentamente em sua direção, claramente esperando terminar o serviço, Lucky vira a técnica contra ela, usando exatamente a mesma habilidade de absorção de mana em resposta e eliminando a general no mesmo instante. Esse tipo de adaptação instantânea só é possível graças a uma habilidade única que Lucky possui, permitindo que ele absorva e replique qualquer magia usada contra ele. O que acontece depois são vários meses enfrentando aquela mesma masmorra, derrotando demônios sem parar. Sempre que o cansaço finalmente o alcançava, Lucky lançava uma magia chamada Marionete, uma técnica que fazia seu corpo continuar lutando sozinho enquanto ele dormia, permitindo que recuperasse suas energias sem nunca interromper completamente o combate. Depois de passar meses nesse ciclo interminável, Lucky começa a se perguntar se finalmente conseguiu eliminar todos os demônios da masmorra. Nesse momento, o Rei Demônio retorna de repente, lançando uma gigantesca bola de fogo diretamente contra ele. Lucky ergue uma barreira e absorve o ataque, ficando genuinamente surpreso com o fato de o Rei Demônio ter se recuperado tão rapidamente depois da surra que levou na batalha anterior. Lucky parte para cima tentando usar novamente seu toque de drenagem, mas o Rei Demônio responde criando uma barreira invisível que absorve completamente a habilidade. A partir daí, Lucky começa a ser dominado pouco a pouco, e a situação chega ao pior momento quando a Hexblade do Rei Demônio despedaça completamente sua espada. Sem nenhuma arma para lutar de perto, Lucky abandona o combate corpo a corpo e passa a depender exclusivamente de magia. Ao mesmo tempo, dispara seu Hellfire aprisionador e seu toque de drenagem. Os dois ataques acertam simultaneamente, colocando o Rei Demônio em uma situação impossível. Ele pode morrer queimado pelas chamas infernais ou ter toda a sua força vital consumida pelo toque de drenagem. Logo em seguida, uma explosão cegante toma conta do local. Quando a luz finalmente desaparece, Lucky se levanta lentamente do chão e avalia o resultado da batalha. O Rei Demônio foi finalmente derrotado. Lucky comemora discretamente, pega a Hexblade como seu prêmio e segue em direção à superfície. Assim que sai da masmorra, rapidamente percebe que não faz ideia de onde está. Para piorar ainda mais a situação, seu cartão de aventureiro foi completamente incinerado durante a batalha, deixando-o sem dinheiro e sem qualquer documento que pudesse provar sua identidade. Depois disso, ele parte rumo à capital do reino. No momento em que chega, os guardas o param e chamam sua atenção por estar andando completamente nu. No fim,
fim, acabam lhe dando roupas novas para vestir. A primeira coisa em que Luke pensa é ir diretamente até a casa de Goran. Quando chega lá, fica impressionado com o tamanho gigantesco da mansão. Ele pede imediatamente para falar com Goran, mas o mordomo recusa seu pedido, acreditando que Luke é apenas mais um admirador tentando conhecer o famoso herói. Sem outra alternativa, Luke decide seguir para a Guilda dos Aventureiros para solicitar uma nova carteira de aventureiro. No caminho, percebe uma enorme estátua de pedra no centro da cidade, algo que não existia antes. Curioso, pergunta a um homem que passava por ali quem era aquela pessoa representada na estátua. O homem fica completamente surpreso por Luke não reconhecê-la e explica que aquela é a estátua de São Luke, o lendário herói que lutou dentro da masmorra para conter os demônios durante uma década inteira. Naquele instante, Luke percebe que a estátua foi construída em sua homenagem e entende que todos acreditaram que ele havia morrido dentro da masmorra. É justamente por isso que ergueram um monumento para honrar seu sacrifício. Ele também fica completamente chocado ao descobrir que passou 10 anos inteiros lutando lá dentro, sem sequer perceber a passagem do tempo. Já na sede da Guilda dos Aventureiros, quando entra no local, um dos aventureiros começa a provocá-lo por ser tão pequeno. No entanto, nosso protagonista simplesmente o ignora. Isso claramente irrita o sujeito, que já estava prestes a lhe dar uma bronca. Mas bem nesse momento, alguém segura seu ombro. Acaba sendo Goran, que ao ver Luke, o leva embora entre lágrimas. Em uma sala privada, o velho Goran o abraça tomado pela felicidade. Luke pergunta se ele realmente está chorando, e acima de tudo, se virou mesmo um velho. Goran nega a primeira pergunta, mas confirma a segunda. Afinal, já se passou uma década. Depois que trazem comida para o nosso protagonista, ele começa a devorar tudo, dizendo que finalmente pode comer depois de passar 10 anos sem ingerir nada, já que durante todo esse tempo, sua energia vinha da habilidade de drenar. Ao ouvir isso, Goran tira a comida dele e o repreende por exagerar nos alimentos sólidos depois de tanto tempo em jejum. Em vez disso, manda o mordomo trazer mingau. Depois de um tempo, alguém chega com o mingau. No entanto, quem aparece é Eric, o bonitão. Assim que vê Luke de volta, ele também fica emocionado. Nosso protagonista sente um enorme desconforto ao ver dois velhos chorando na frente dele. Então, para aliviar o clima, faz uma piada. Nesse momento, Eric e Goran perguntam se ele não acha estranho o fato de não ter envelhecido absolutamente nada. Na verdade, parece até que ficou mais jovem. Luke trata aquilo como brincadeira, mas ao olhar seu reflexo na janela, descobre que realmente está menor. Imediatamente começa a pensar no motivo disso ter acontecido. Então conclui que deve ter sido quando derrotou o Rei Demônio usando Drenar, pois acabou absorvendo grande parte da energia vital dele. Ao ouvir essa explicação, seus amigos ficam completamente boquiabertos e perguntam se ele realmente derrotou o Rei Demônio. Luke responde que sim, já que ele havia revivido e reaparecido. Diante disso, Eric explica que o reino reforçou o exército prevendo a recuperação e uma nova invasão do Rei Demônio. Mas como Luke já o derrotou, agora lhe devem uma recompensa. Goran confirma isso chamando Eric de Sua Majestade. Luke fica completamente perplexo ao ouvir aquilo e pergunta se ele agora é o rei. Eric confirma, explicando que o antigo rei acreditava que ele merecia o trono por ter repelido o Rei Demônio. Em seguida, Goran também revela que se tornou o grande mestre da Guilda dos Aventureiros. Luke fica feliz ao saber que seus amigos conquistaram tantas realizações, mas então eles comentam que ele próprio também possui várias. Inclusive, é conhecido como o Mago Supremo, o Arquiduque Luke Franen. Ao ouvir isso, o protagonista fica surpreso e, acima de tudo, pergunta quem seria Franen. Eric o tranquiliza, explicando que lhe concedeu um título de nobreza como recompensa pelos seus serviços depois de erguerem sua estátua. Percebendo que tudo aquilo foi obra de Eric, Luke pergunta se a nobreza não se opôs à decisão. Eric responde que de forma alguma. Afinal, Luke não tinha família, e todos acreditavam que ele havia morrido. Diante disso, Luke pergunta se não será um problema ter voltado vivo. Porém, decide não dar muita importância ao assunto e prefere deixar a história exatamente como está, já que pretende aproveitar essa situação para recomeçar do zero. Dessa forma, recebe uma nova carteira de aventureiro com um feitiço que oculta seu verdadeiro nome. Agora, ele passa a se chamar Locke Fransen. Seu antigo cargo era o de Mago Supremo de Rank S, então decide que sua nova profissão será a de Guerreiro de Rank F, tornando-se oficialmente Locke, o Guerreiro Rank F. Nesse momento, Goran pergunta se ele realmente tem certeza de começar tudo novamente, mas Locke responde que já está cansado de lutar contra gente poderosa. Quando está prestes a partir, o mordomo pede desculpas a Locke, e então vemos uma garota voltando do treinamento. Locke diz ao mordomo que não guarda nenhum ressentimento. Quando perguntam para onde ele pretende ir, responde que seguirá para a Guilda dos Aventureiros. Chegando lá, conhecemos Aaron, a recepcionista. Locke entrega a missão que deseja realizar, o extermínio de goblins. Aaron o adverte que aquilo é extremamente perigoso para um novato, explicando que muitas pessoas morrem por subestimarem os goblins, e que justamente por isso, não permitirá que ele aceite a missão. Porém, nesse momento aparece uma dupla chamando Locke para acompanhá-los, já que eles são um mago e uma arqueira de Rank F, e só lhes falta um guerreiro. Graças a isso, Aaron aceita deixá-los partir em grupo e carimba a missão dos
três. O problema é que Locke nem sequer havia aceitado o convite, mas agora já não tinha mais jeito. Do lado de fora, o mago se apresenta como Ario e sua irmã como Ginny. Juntos, eles seguem para bem longe da cidade. Segundo o relatório da missão, há 2 meses vem desaparecendo plantações, gado, vacas e ovelhas, e acabaram encontrando uma cerca destruída a oeste, na direção da caverna dos Goblins. Graças às observações de Ginny, eles estimam que existam pelo menos 10 Goblins e conseguem localizar a posição da caverna. Locke fica impressionado com a capacidade de observação dela. No entanto, percebe que o cálculo da quantidade de Goblins está errado, pois existem pegadas camufladas. Como os Goblins não são inteligentes o bastante para esconder rastros, isso significa que existe outro monstro liderando o grupo. Mesmo percebendo isso, Locke decide não comentar nada. Caso contrário, seus companheiros não aprenderiam nada. Eles continuam avançando até chegarem ao esconderijo dos Goblins, que na verdade é uma antiga mina. Locke sente que há algo estranho naquele lugar, sensação que Ginny também compartilha. Já Ario não acredita nisso, e sugere que acabem logo com os Goblins antes do anoitecer. Então Locke apresenta um plano. Ele seguirá na linha de frente, enquanto Ginny dará cobertura com suas flechas. Por fim, pede que Ario economize sua magia o máximo possível. Dito isso, parte imediatamente para o ataque. Em um único golpe, decepa a cabeça de um Goblin, enquanto Gin protege suas costas. Graças ao excelente trabalho em equipe, conseguem eliminar praticamente todos os Goblins. Porém, como consequência, Ginny e Ario acabam completamente exaustos. Locke avisa que uma quantidade tão grande de Goblins normalmente é liderada por um Hobgoblin, então recomenda que todos permaneçam atentos. Depois de descansarem o suficiente, Locke pergunta como eles estão. Ario responde que ainda consegue lançar apenas mais uma bola de fogo. Já Ginny está quase sem flechas. Diante dessa situação de vulnerabilidade, Ario propõe que recuem, decisão que Locke reconhece como a melhor escolha. Entretanto, justamente quando estavam indo embora, um rugido monstruoso ecoa por todo o túnel. Ao chegarem até a origem do som, descobrem que se trata de um Lord Goblin. Locke começa imediatamente a analisar a situação, pois, teoricamente, os Goblins deveriam ter uma criatura inteligente como líder, já que vinham roubando o gado aos poucos de forma organizada. No entanto, aquele Goblin Lord não demonstra o menor sinal de inteligência, o que significa que existe alguém ainda mais perigoso tomando as decisões nos bastidores. Quando Locke já estava prestes a desembainhar sua espada, uma garota gato surge de repente e ataca o monstro, pedindo ao nosso pequeno protagonista que saia do caminho. A luta continua com a garota desviando do ataque do monstro e conseguindo cortar seu ombro. Os aventureiros ficam impressionados, porém ela aconselha que todos fujam enquanto ainda podem. Locke manda que eles recuem e tomem cuidado com os Goblins. Ario obedece à ordem, pois sabe que agora estaria apenas atrapalhando. Em sua mente, Locke o elogia por isso, e pergunta à garota se ela precisa de ajuda. Ela pergunta por que ele ainda não foi embora, e ele responde que tem seus motivos. A garota aceita que ele fique, desde que não interfira. Porém, pelo que Locke consegue ver, tudo indica que ela vai perder. A garota não entende o que ele quer dizer, até que sua espada acaba se quebrando. Locke pergunta outra vez se ela não quer ajuda, mas ela apenas manda que ele vá embora. Na mesma hora, a garota saca outra espada que tinha guardada. Mesmo assim, a força do monstro a faz perder a arma. Sim, o próprio mundo parece dizer que ela precisa de ajuda. Diante disso, Locke decide intervir, enfurecendo o subordinado. Porém, nosso protagonista o cala, cortando-o em 4 partes. A garota fica surpresa e pergunta quem ele é, mas antes disso pede desculpas. Ela se apresenta como Cia, filha de Danton, chefe da tribo dos Homens Besta do Oriente, agradecendo imensamente por ele tê-la salvado. Agora sim ela pergunta quem ele é. Locke responde que é um aventureiro de Rank F. Cia obviamente não acredita, mas ele confirma mostrando sua carteira. Primeiro, ela acha estranho que ele tenha orgulho do próprio rank. Segundo, não entende como alguém de Rank F pode ter tanta força. Locke não entra em detalhes e pergunta qual é o rank dela. Cia responde que é Rank B e pede desculpas por ter mandado ele fugir mesmo tendo tanta habilidade. Sempre humilde, Locke diz que ela apenas falou aquilo porque pensou que ele fosse um novato, então não precisa se desculpar. Agora que os dois já se conhecem, Locke pergunta o que existe mais para o fundo da caverna, pois sabe que há alguém mais forte que o Goblin Lord que derrotou. Ao ouvir isso, Cia revela que aquele com quem estava lutando era apenas um subordinado. Esclarecida a situação, Locke decide enfrentá-lo. Afinal, esse é o seu trabalho. Cia comenta que esse inimigo não será tão fácil quanto o anterior, pois se trata de um Vampire Lord. Eles possuem uma quantidade enorme de vida e conseguem se transformar em morcegos ou névoa. Sim, como eu disse, é um vampiro, um senhor vampiro. Locke reconhece que será um adversário complicado e pergunta se ela conseguiria derrotá-lo. Ela admite que já chegou ao limite contra o Goblin de antes, mas também não pode simplesmente fugir. Então, durante o caminho, conta que sua tribo
tribo caça vampiros há muitas gerações. Há algum tempo, enfrentaram vários vampiros, e apenas um sobreviveu. Porém, seu pai ficou ferido, e o vampiro conseguiu escapar. Esse mesmo vampiro é quem está naquela caverna, e como filha do chefe, ela precisa restaurar a honra de sua tribo. Por isso passou meses procurando seu esconderijo. Depois de ouvir tudo, Locke pergunta se existe alguma regra que proíba alguém de ajudá-la a derrotá-lo e restaurar sua honra. Ela responde que não. Nesse caso, Locke entrega sua espada para que ela seja quem o derrote. Cia hesita em aceitar, pois não sabe com o que ele pretende lutar. Locke a tranquiliza dizendo que vai derrotá-lo no soco. Sim, como ouviram, no soco. Claro que ela não acredita e pensa que ele só está dizendo isso para que ela seja quem derrote o vampiro. Porém, nesse momento, Locke derrota dois monstros com um único golpe, deixando a garota completamente surpresa. Nosso protagonista explica que, embora fosse um mago, fazia equipe com outros dois companheiros absurdamente fortes. Além disso, passou 10 anos lutando contra hordas de monstros e contra o próprio Rei Demônio, o que fortaleceu bastante suas artes marciais. Deixando isso de lado, os dois seguem até a Sala do Trono. Lá encontram o vampiro, que já os esperava em uma pose bastante imponente. Assim que o vê, Cia grita que irá derrotá-lo de uma vez por todas. O vampiro apenas se gaba da própria força, lembrando que nem o pai dela conseguiu vencê-lo. Isso enfurece Cia, enquanto o vampiro abre suas asas. Locke, que observava tudo, pergunta se foi ele quem manteve aquele enxame de goblins para atrair aventureiros. O vampiro admite que Locke é bastante perspicaz e diz que até considera transformá-lo em seu servo. Logo em seguida, usa seu encanto de vampiro contra Locke. Cia tenta gritar para que ele fuja, mas Locke acaba sendo controlado e caminha até o lado do vampiro. A garota lamenta não conseguir protegê-lo, mas enquanto o vampiro ainda está rindo, Locke aproveita para acertar um soco que o joga no chão. Sem entender o que aconteceu, o vampiro se pergunta por que seu encanto não funcionou. O protagonista revela que possui uma resistência muito alta contra alterações mentais. O vampiro grita que isso é impossível, pois um humano jamais poderia resistir ao controle de um Vampire Lord. Então Locke responde que talvez ele nem seja um verdadeiro Lord, mas apenas um vampiro inferior. Isso obviamente irrita o vampiro, afinal acabou de ser chamado de fraude. Ele parte para o ataque, mas acaba sendo lançado novamente contra o chão, recusando-se a aceitar a derrota. O vampiro então libera várias estacas de miasma. Mesmo assim, Locke desvia, e usando magia para impulsionar o próprio corpo, avança até o monstro e utiliza drenar. Depois de muito tempo sendo drenado, o vampiro fica completamente sem forças. Sem entender o poder daquele jovem, pergunta quem ele realmente é. Locke responde apenas que é um aventureiro de Rank F. O vampiro obviamente não acredita, mas sem dar importância, tenta usar magia para fugir. Nesse momento, Cia corre e interrompe sua concentração. Antes de morrer, ele avisa que, ao ser destruído, o medalhão será ativado. Então Locke se aproxima de Cia para parabenizá-la. Ela devolve sua espada e comenta que sentiu uma espécie de poder emanando da lâmina quando cortou o vampiro. Deixando isso de lado, os dois começam a procurar pelo chão até encontrarem o medalhão. Locke pergunta o que é aquilo. Cia explica que é um medalhão amaldiçoado encontrado dentro de alguns Vampire Lords especiais. Quando um vampiro com esse medalhão suga sangue ou mata alguém, uma maldição começa a se formar dentro dele. Locke acha aquilo curioso, pois esses medalhões não existiam 10 anos atrás, e imagina que seja alguma novidade. Porém, a cabeça do vampiro começa a falar, avisando que o poder do medalhão logo abrirá um portal em uma fenda dimensional. Uma enorme horda de demônios sairá de lá e destruirá tudo, até que finalmente os deuses sombrios apareçam. Locke se lembra daquela fenda dimensional e conta que durante a batalha contra o Rei Demônio, ela surgiu na Terra, mas o Rei Demônio fugiu por ela. Então todos saltaram atrás dele. O problema é que aquela fenda só funciona como saída. Por isso Eric e Goren nunca conseguiram voltar para buscá-lo. O vampiro continua dizendo que em breve todos implorarão por suas vidas quando os vampiros chegarem. Porém, Locke simplesmente joga o medalhão para o alto e o corta ao meio com sua espada, que acaba absorvendo toda a maldição. Em seguida, explica ao vampiro que mesmo que aquele portal se abra, nenhum demônio aparecerá, porque todos eles já morreram. Nesse instante, o vampiro reconhece a espada do Rei Demônio e descobre quem Locke realmente é, mas ele o mata antes que consiga terminar de falar. Mesmo assim, Cia ainda consegue ouvir o vampiro chamá-lo de Grande Sábio. Mantendo sua atuação, Locke pede desculpas por ter destruído o medalhão, mas Cia não liga para isso. Enquanto deixam a caverna, ela pergunta se ele está bem, e Locke responde que está, apesar de ser apenas um aventureiro de Rank F. Porém, Cia para de repente e comenta que acabou de chamá-lo de Luke, e não de Locke. Logo em seguida pergunta se ele é o grande herói Luke. Sim, aquele nome falso realmente não ajudou muito. Mesmo assim, nosso protagonista pede que ela guarde esse segredo, e Cia promete fazê-lo até o dia de sua morte. Assim, os dois retornam à guilda e entregam todas as pedras mágicas dos goblins. Aaron, que não acreditava muito neles, fica surpresa com a quantidade de pedras e pede desculpas por não saber da existência do Vampire Lord. Agora que a guilda foi informada, passará para avaliar melhor esse tipo de missão. Enquanto isso, os irmãos decidem rezar diante da estátua de Luke.
Luke, pois acreditam que voltaram vivos graças ao herói, algo que deixa Locke bastante sem graça. Depois de se despedir dos irmãos, Cia agradece novamente por ajudá-la a restaurar a honra de sua tribo. Então, Locke pede que ela conte tudo o que sabe sobre os vampiros, pois deseja proteger os 10 anos que passou lutando pela paz. Cia comenta que ele realmente se parece muito com a estátua de Luke. Em seguida, Locke pergunta se ela possui contato com o rei para avisá-lo sobre os Vampire Lords, já que a guilda pode demorar para transmitir essa informação. Antes de partir, Cia entrega metade do medalhão como prova de que tudo o que disseram é verdade, e então se despede de Locke. Logo depois, Locke vai falar com Goren. Assim que chega, leva uma bronca, pois desapareceu durante 3 dias sem avisar. Goren reclama que ele poderia ao menos ter informado que demoraria tanto para voltar. Locke fica um pouco constrangido, pensando até que Goren parece sua mãe. Deixando isso de lado, ele mostra metade do medalhão e explica toda a situação, comentando que é impressionante descobrir que o Rei Demônio e os demônios eram apenas a linha de frente dos deuses sombrios. Goren pega o medalhão e diz que fará especialistas analisarem o objeto, pois quer descobrir do que ele é feito. Locke sugere procurar um alquimista, mas também não garante que isso resolverá o problema. Quando já estava indo embora, Goren o chama mais uma vez e agradece por ter protegido os aventureiros novatos. Locke responde que não foi nada, mas antes de sair percebe uma garota observando os dois. Assim que ela o vê, vai embora imediatamente. Locke fica confuso, então Goren explica que aquela é sua filha, Celis, que está prestes a completar 15 anos. Locke percebe que se trata da garotinha de quem Goren sempre falava na Grande Guerra. Goren explica que ela está daquele jeito porque ele é contra o sonho dela de se tornar aventureira. Locke pergunta o motivo, e Goren responde que fala isso como pai. Mesmo ela possuindo habilidades de rank B, continua sendo apenas uma menina. Além disso, ainda lhe faltam a experiência e a cautela que todo aventureiro precisa. Ele admite que gostaria de saber a opinião da esposa, mas infelizmente ela está viajando para um país vizinho. Por isso resolve pedir um favor a Locke. No dia seguinte, nosso protagonista observa Celis treinando enquanto se lembra do pedido de Goren. Quando Celis completar 15 anos, ela terá liberdade para se registrar como aventureira, algo que certamente fará. Por isso Goren pediu que Locke ficasse de olho nela quando esse momento chegasse. Mais tarde, vemos Locke devorando toda a comida da mesa. Nesse instante, Celis entra e se senta bem na frente dele. Locke fica um pouco desconfortável, mas então ela aponta diretamente para ele e grita que já sabe a verdade. Ele é o filho bastardo do seu pai. Para justificar sua teoria, começa a listar tudo o que percebeu nos últimos dias. Segundo ela, Morton aproveitou que a esposa estava fora de casa para permitir a entrada do rapaz. Além disso, desde que Locke apareceu, ele parecia muito mais feliz do que o normal. E, durante os 3 dias em que o jovem ficou desaparecido, seu pai passou o tempo inteiro extremamente preocupado com seu paradeiro. Para ela, essas 3 coincidências eram provas mais do que suficientes para confirmar que os dois eram pai e filho. Locke tenta negar imediatamente, explicando que tudo aquilo não passa de um enorme mal-entendido. No entanto, a garota simplesmente ignora qualquer explicação. Em vez de abandonar sua teoria, ela fica revoltada ao imaginar que o próprio pai nunca reconheceu oficialmente aquele suposto filho. Decidida a corrigir essa injustiça, promete conversar com Morton para fazê-lo assumir suas responsabilidades. O desespero de Locke só aumenta, pois ele sabe que uma conversa como essa acabaria provocando uma enorme confusão dentro da família. Mesmo assim, nada do que diz consegue mudar a opinião da garota. Em seguida, ela pede para ver seu cartão de aventureiro e percebe que seu sobrenome não é Morton. Por alguns instantes parece refletir sobre o assunto, mas logo chega a uma conclusão ainda mais absurda. Segundo ela, justamente por nunca ter sido reconhecido como filho legítimo, Locke acabou crescendo sem carregar o sobrenome da família. A situação continua saindo do controle quando a garota passa a insistir para que Locke a chame de irmã mais velha. Enquanto ele tenta desesperadamente explicar que não possui qualquer parentesco com aquela família, Locke finalmente resolve intervir. Sem ter outra escolha, ele revela a verdadeira identidade. Na realidade, Locke é Locke Franzen, o lendário grande sábio, um dos maiores magos da história, que recentemente conseguiu retornar após passar anos preso em uma fenda dimensional. A revelação deixa todos completamente chocados. A garota chega até a imaginar que o herói realmente fosse um parente distante da família, mas Locke esclarece o mal-entendido e pede que sua identidade permaneça em segredo, já que pouquíssimas pessoas sabem de seu retorno. Depois que a situação finalmente se acalma, Locke comenta que Selhris já se registrou como aventureira e deseja sair em missões por conta própria. Para evitar que ela se coloque em perigo sozinha, Locke aceita levá-la em uma missão enviada pela guilda. O pedido parecia simples, mas os relatos eram bastante estranhos. Diversas pessoas afirmavam ter visto hidras, quimeras, ciclopes, cérberos e até dragões gigantes circulando pela região. O mais curioso era que, apesar de tantos avistamentos, nenhum morador havia sido atacado, levantando a suspeita de que havia algo muito maior escondido por trás daqueles acontecimentos. Sem perder tempo, Locke e Selhris seguem até a região indicada pela guilda para investigar os misteriosos avistamentos. Assim que chegam,
chegam ao local, eles encontram exatamente o que havia sido descrito nos relatórios. Um enorme dragão bloqueando o caminho. À primeira vista, a criatura parecia completamente real. Seu tamanho era intimidador, sua aparência era perfeita e qualquer aventureiro comum acreditaria estar diante de um verdadeiro monstro de classe elevada. No entanto, Locke logo percebe que algo não fazia sentido. Apesar da aparência convincente, o dragão não possuía calor corporal, nem a presença característica de um ser vivo. Aquilo era estranho demais para ser ignorado. Sem entender a situação, Selrys parte para o ataque. Sua espada acerta a criatura e encontra resistência, como se realmente estivesse cortando um dragão de verdade. Aquilo confirma que não se tratava de uma simples ilusão criada para enganar os olhos. A magia era tão avançada que conseguia dar forma física às imagens, permitindo que qualquer pessoa interagisse com elas como se fossem reais. Enquanto Selrys permanece preparada para lutar, Locke observa cuidadosamente cada detalhe da técnica. Quanto mais analisava aquela magia, mais impressionado ficava. O responsável por aquilo possuía um controle absurdo sobre o poder mágico, criando uma realidade praticamente perfeita. Depois de compreender como a habilidade funcionava, Locke impede Selrys de continuar atacando. Ele explica que derrotar aquelas criaturas não resolveria absolutamente nada, pois todas eram apenas extensões da magia de alguém escondido nas proximidades. Enquanto o verdadeiro usuário permanecesse oculto, novos monstros poderiam surgir indefinidamente. Além disso, como nenhum morador havia sido atacado até aquele momento, Locke conclui que aquelas criaturas não existiam para matar pessoas, mas apenas para manter todos afastados daquela área. Em vez de procurar uma batalha desnecessária, Locke decide conversar diretamente com o responsável pela magia. Ele afirma que já percebeu que existe algum motivo para proteger aquele lugar e avisa que caso ele retorne sem respostas, a guilda enviará outros aventureiros para continuar a investigação. Diferente dele, porém, esses grupos podem recorrer à força para descobrir a verdade, colocando todos em perigo. Durante alguns instantes, apenas o silêncio toma conta da floresta. Então, finalmente, uma voz responde às palavras de Locke. Percebendo que ele não pretendia resolver tudo pela violência, a misteriosa pessoa escondida decide aparecer, revelando que todo aquele espetáculo havia sido criado apenas para proteger um segredo que jamais poderia cair nas mãos erradas. Pouco depois, a pessoa responsável por toda aquela magia finalmente decide sair de seu esconderijo. Diante de Locke e Selrys, aparece uma jovem demônio chamada Lucilla. Mesmo mantendo certa cautela, ela explica que nunca teve a intenção de atacar aventureiros ou moradores da região. Todos aqueles monstros eram apenas uma forma de afastar qualquer pessoa que tentasse se aproximar daquele lugar. Segundo ela, existia algo extremamente importante escondido naquela floresta e revelar sua localização colocaria inúmeras vidas em risco. O motivo de ter decidido aparecer era simples. Locke foi o primeiro aventureiro que tentou entender a situação antes de sacar a espada. Enquanto conversam, Selrys pergunta se os demônios realmente são seres cruéis, como todos costumam dizer. Lucilla sorri e responde que isso não passa de um enorme preconceito. Sua raça realmente possui uma enorme quantidade de poder mágico e costuma ser muito forte em combate. Mas isso não significa que desejem entrar em guerra contra os humanos. Depois dessa breve conversa, ela decide confiar completamente em Locke e revela que está protegendo algo muito mais importante do que qualquer tesouro. Em seguida, pede que os dois a acompanhem até o verdadeiro esconderijo. Lucilla conduz o grupo por uma passagem escondida até chegar às ruínas de um antigo templo construído na Era dos Deuses. Assim que atravessa a entrada, Locke sente uma quantidade impressionante de energia mágica espalhada pelo ambiente e percebe que aquele lugar existe há incontáveis séculos. Era evidente que aquelas ruínas escondiam um segredo capaz de mudar completamente o rumo daquela missão. E ao abrir uma porta, Lucilla anuncia seu retorno ao Sr. Gerberga. Porém, ao entrarem na sala, descobrem que esse tal senhor é uma galinha. Ou melhor, um galo. Indignado, Lucilla pergunta a Celes como ela ousa chamá-lo de galinha, quando ele é, na verdade, um galo sagrado. Luke pergunta o que exatamente é o Sr. Gerberga, e Lucilla explica que ele é um galo sagrado, um galo dotado de poderes divinos. Celes comenta que já sabia que era uma galinha e começa a chamá-lo de Senhor Galinho, o que enfurece Lucilla. Luke precisa intervir e tapar a boca dela. Enquanto pede que Lucilla explique melhor esses poderes divinos, ele conta que sua tribo venera o galo sagrado porque dizem que um ancestral do Sr. Gerberga despertou o mundo com seu canto. Foi esse canto que traçou a linha entre a noite e o dia, estabelecendo claramente a fronteira entre os mundos, impedindo que seres entrassem ou saíssem de outras dimensões. Luke pergunta se isso significa que ele seria capaz de fechar uma fenda dimensional. Lucilla confirma, e Luke imediatamente se lembra do que o vampiro havia dito. Quando outra porta dimensional fosse aberta, uma horda de demônios surgiria junto com os deuses sombrios para devastar o mundo. Então ele conclui que talvez seja por isso que os vampiros estejam atrás do Sr. Gerberga. Lucilla continua contando que sua tribo vivia nas montanhas muito ao norte daquele lugar, até que um dia foram atacados por uma horda de vampiros.
Apenas ele sobreviveu. Antes de morrer, o líder da tribo confiou Gerberga aos seus cuidados. Espera aí, quer saber? Eu vou chamar ele de galinho mesmo. Gerberga não soa muito legal, e esse galo também não parece tão imponente assim. Luke pergunta por que ele está escondido nas ruínas. Lushira responde que seu líder disse que aquelas ruínas possuem uma barreira capaz de repelir vampiros. Celis pergunta se ele já foi atacado, e Lushira revela que, desde que chegou ali, nenhum vampiro conseguiu se aproximar. Mesmo assim, Luke recomenda que ele vá com eles para a capital, pois naquele lugar não existe nenhuma barreira. Ele promete que ficará responsável por proteger o Senhor Gerberga, quer dizer, o galinho. Em seguida, Luke desembainha a espada do Rei Demônio e revela que aquela espada existe por um motivo. Foi com ela que ele derrotou o Rei Demônio. Aquilo deveria ser um segredo, mas Luke vive contando isso para todo mundo. E para tornar a história ainda mais convincente, Celis, completamente maravilhada, confirma tudo com entusiasmo. Luke-Shira fica completamente surpreso. Então Luke se ajoelha e jura que dará a própria vida para proteger o galinho, o galo sagrado, pois ele possui o único poder capaz de salvar o mundo. Ele ainda parabeniza Luke-Shira por ter protegido tão bem o galo e, em nome de todos os habitantes daquele mundo, agradece a ele e a sua tribo. Em lágrimas, Luke-Shira responde que apenas cumpriu o dever de sua tribo e fica extremamente feliz ao descobrir que o galo sagrado, protegido por gerações, finalmente salvará o mundo. Além disso, o próprio grande sábio Luke lhe agradeceu. Para Luke-Shira, não existia honra maior do que aquela. Assim que deixam as ruínas, Celis comenta com Luke que ele vive às custas do pai e pergunta se ele realmente acha que seu pai vai deixá-lo criar um animal de estimação. Irritado, Luke-Shira deixa bem claro que o Senhor Galinho não é um animal de estimação. Nesse momento, um vampiro aparece e os ataca de surpresa, mas Luke o derrota instantaneamente. Logo em seguida chegam reforços. Percebendo que todos estão atrás do galinho, Luke decide que não pode permitir que nenhum deles escape. Ele dispara flechas divinas para imobilizá-los e logo depois os reduz a cinzas usando as chamas do inferno. No entanto, um dos vampiros permanece escondido e tenta fugir, mas o galinho não permite. Com apenas um canto, ele desintegra completamente o vampiro, deixando Celis chocada ao perceber que aquele galo realmente possui poderes divinos. Luke-Shira então explica que, diante do galo sagrado, não pode existir nenhum ser preso entre o mundo da luz e o da escuridão. Foi justamente por isso que ele conseguiu transformar aquele vampiro em cinzas. Tá bom, agora eu respeito esse galo. Celis pergunta por quê, se ele possui um poder tão incrível, ainda precisa fugir dos vampiros. Luke-Shira explica que esse poder só funciona quando os vampiros estão transformados. Ela entende imediatamente, pois sabe que a pior característica dos vampiros é justamente a facilidade com que conseguem fugir. Algum tempo depois, ao retornarem para a capital, pouco antes de chegarem em casa, eles encontram Cia esperando por Luke. Ela informa que tudo correu perfeitamente em sua aldeia. A irmã adotiva de Luke pergunta quem é aquela garota. Luke a apresenta como Cia, uma aventureira de Rank B e caçadora de vampiros. Cia cumprimenta todos educadamente, mas Celis, apenas para provocar, comenta que ela é a aprendiz de Luke. Cia entra na brincadeira e responde que isso é realmente impressionante. Logo em seguida, ela se aproxima de Luke e sussurra que precisa falar com ele sobre algo extremamente urgente. Luke entende a gravidade da situação e pede que ela conte tudo dentro da casa. Assim que entram em seu quarto, Cia revela que os vampiros estão planejando algo de enorme proporção e que, ao que tudo indica, um Vampire Higher Lord está liderando toda a operação. Luke fica preocupado, pois, se um dos maiores líderes dos vampiros está comandando a missão, então o plano deles deve ser muito maior do que ele imaginava.